19 de novembro de 2025. Estamos no quarto. Hoje é o 269º dia da guerra na Ucrânia. Sejam bem-vindos, cumprimento a todos, ao relatório diário da situação. Principalmente, dou as boas-vindas, como sempre, à equipe Algo e a todos os membros do canal. Os próximos veículos de evacuação puderam ser cofinanciados pela nossa incrível comunidade. A Ucrânia para Berlim compartilhou uma postagem sobre isso no X e agradece a cada pessoa da comunidade que sempre participou de todas as nossas campanhas de doação. E certamente, cada pessoa salva das consequências dessa guerra também será grata a vocês, porque puderam ser salvos por um dos veículos que doamos. Muito obrigado por isso também da minha parte, pessoalmente. O antigo batalhão de treinamento da Legião Internacional das Forças Terrestres Ucranianas foi oficialmente transformado em um Centro Internacional de Treinamento completo. A unidade foi criada em 2023 após a ofensiva de Kharkiv e desde então treinou recrutas estrangeiros que depois foram distribuídos entre 3 batalhões de linha. Recentemente, muitos voluntários da Colômbia e do Brasil na América do Sul também se juntaram. Você já pode imaginar quais organizações têm grande interesse em conseguir combatentes bem treinados e experientes em combate. Ao contrário dos rumores que circulam sobre a dissolução da Legião. Devido à falta de candidatos, a formação foi reorganizada sob o nome de 157º Centro Internacional de Treinamento das Forças Terrestres e recebeu um novo distintivo próprio. É um chevron verde e amarelo com um capacete espartano estilizado. Oficialmente, ainda não está definido se o centro, no futuro, vai treinar exclusivamente para a Legião Internacional ou também para outras unidades das forças terrestres. A reestruturação ocorre enquanto observações eram feitas sobre a 2ª Legião Internacional, sob o 16º. O corpo de exército, chamado Corpo de Kharkiv, está sendo usado. No setor de Kupiansk continua brutal e os combates ainda são intensos. Dinâmico, apesar de poucas mudanças no mapa de situação. Forças ucranianas conseguiram recuperar terreno nesses 2 pontos, desacelerar um pouco o avanço russo e estabilizar partes da linha. O foco está nos contra-ataques rápidos com caça-drones e em grupos russos avançados, além de artilharia precisa para fechar as brechas. Tudo ainda é incerto. Sobre Kupiansk, há poucas informações. Talvez os russos também tenham avançado um pouco mais aqui, em algum lugar aqui ao longo desta estrada principal, para alcançar a estrada aqui. Da mesma forma, pode ser que eles tenham conseguido atravessar o corpo d'água em algum lugar por aqui. Soldados ucranianos foram vistos aqui recentemente. Eu não vi isso. Presumo que eles conseguiram atravessar o Ostigril e que a maior parte dos combates ainda está acontecendo aqui. Aqui é como Pokrovsk. Agora sabemos que os ucranianos retomaram esses 2 pontos antes controlados pela Rússia, porque os russos tentaram conquistar essas 2 estradas aqui e assim cortar a ligação logística dos ucranianos. Ambos os lados seguem com forte reconhecimento aéreo. As perdas são altas e os ganhos territoriais mínimos. A situação segue instável. A pressão diminuiu, mas não cessou. No mapa de situação quase nada muda. Vendo um vídeo do local, podemos entender os combates além do que mostra o mapa de situação. Enquanto os combates continuam, a Rússia atacou novamente um prédio residencial em Ternopil com um míssil de cruzeiro, matando 26 civis, incluindo crianças. Esses objetos aqui na frente são, aliás, flares, ou seja, iscas que o míssil de cruzeiro libera em intervalos para dificultar que a defesa aérea consiga abatê-lo. E aqui ele atinge o prédio residencial, o que é típico de um ataque aéreo russo. Por outro lado, os ucranianos realmente atingiram um alvo de alto valor, fazendo mais um buraco na usina termoelétrica. Isso foi atingido novamente agora e é uma das maiores usinas termoelétricas do sistema central de energia da Rússia, o que terá um grande impacto nas áreas ao redor. E aqui temos uma unidade ucraniana de defesa aérea leve e móvel. Vemos um sistema de defesa aérea portátil lançado do ombro, no caso um FN-6 chinês,
ou seja, relativamente barato e geralmente adequado para alvos voando baixo e devagar, como um helicóptero, por exemplo. Mas os ucranianos geralmente usam isso para defesa contra drones. Atrás, há um soldado com uma metralhadora FNM2, Browning, dos Estados Unidos da América. Ela também é usada para combater drones. No geral, trata-se de uma unidade móvel de combate a drones e não de algo para alvos maiores. Os drones Shahed são os principais alvos aqui por serem lentos, barulhentos, visíveis e terem grande área. Para combater drones grandes, chamativos e voando baixo, não é preciso Gepards ou sistemas caros. Mas eles conseguiram abater não só um drone, mas também um míssil de cruzeiro e registraram tudo isso em vídeo aqui. Perto de Turek, os russos conquistaram cerca de 80% de Shverpinivka, que fica aqui embaixo. Esta área segue sob controle ucraniano, o restante não. Da mesma forma, também houve outro avanço territorial aqui, no noroeste de Turek. Agora eles estão se preparando para alcançar o corpo d'água aqui, fechar essa área e expulsar completamente os ucranianos daqui, para poder fechar e alinhar novamente a linha de frente aqui. Estou surpreso que os russos não fecharam o cerco aqui e que os ucranianos os expulsaram em vez de serem cercados. Mas os ucranianos também precisaram desse pequeno estreitamento para não serem cortados aqui. Olhe para essa mãe. Um prisioneiro de guerra do lado russo, como muitos outros, é gravado pelos ucranianos enquanto tem permissão para fazer sua ligação livre para a Hispanilha Moselons. Ele conta que os russos os trataram como lixo, não os pagaram e também os jogaram como bucha de canhão na linha de frente. Mas sua mãe parece não se importar muito com isso. E ela também não está realmente feliz que ele ainda está vivo e, além disso, em cativeiro. Quando ele perguntou se ela não estava nem um pouco feliz em ouvir notícias dele e se ela se importava com o fato de ele ter sido capturado, em vez de morrer, ela apenas perguntou: sim, o que faço agora? Como posso te ajudar? E ele só disse: pelo menos converse comigo. Essa é a minha única chance de falar com a família. E talvez a última. Ela sabe disso? E ela se apoia no fato de que agora está brava, porque ela escreveu para ele várias vezes e ele não respondeu. Neste momento preciso fazer uma breve pausa. Em ligações exatamente como essas, muitas vezes tenho a sensação de que muitos dos familiares realmente acham que seus filhos, irmãos ou pais não estão em uma guerra, mas sim em uma espécie de acampamento de férias pago. Nele, você pode basicamente fazer o que quiser, como atender ligações da mãe. E agora mais uma observação do lado ucraniano. E acho que é por isso que ele também tem essa ligação gratuita. Lá, principalmente em legiões de resistência como a Legião Liberdade da Rússia ou o Corpo de Voluntários Russos, a pessoa é interrogada, perguntam se ela quer continuar lutando por eles. Ou apenas deseja retornar à Rússia na próxima troca de prisioneiros. Também se faz pressão sobre eles e esclarece as consequências. Claro que do lado russo sempre foram maltratados e agora estão sendo tratados justamente na União Europeia. Também dizem, sim, isso continuará se você se juntar a eles. Claro que também se aproveita de um efeito psicológico para lembrar todas as coisas ruins que eles já vivenciaram e oferece a eles aqui a chance de lutar por eles e por isso serem tratados melhor. Se forem feitos prisioneiros de guerra e trocados, a Rússia os enviará de volta à linha de frente rapidamente. Eles provavelmente não sobreviverão a isso de novo. Mas no final, cada um tem a última decisão livre que pode tomar ali. Se você muda de lado ou volta atrás, e provavelmente da próxima vez não terá tanta sorte. Então, continuando. Porque aqui ele diz que não quer mais voltar para a Rússia e que vai continuar lutando ao lado da Ucrânia. E aí a mãe fica atenta pela primeira vez e pergunta se ele está maluco, já que isso equivale à deserção. Ele justificou, dizendo que não quer lutar por um país que nem sequer o trata como um ser humano. Então ele explica novamente que eles foram jogados na máquina de moer carne. De 6 pessoas, só 3 sobreviveram. E ela só respondeu: sim, e você percebe que isso seria deserção? Ele então explica que os ucranianos lhe deram comida, uma cama e algo para beber e que ele não foi espancado nem agredido, como os russos sempre afirmam quando alguém é capturado. Ela confirma que saberia a diferença. Ele então explica que sabe que isso a machucaria, mas que ele é adulto e já fez sua escolha. E ela responde: quem diria, você sabe que isso seria deserção, não é?
Ele então disse que pelo menos aqui ele sobreviveria, porque os russos de qualquer forma o mandariam de volta para a linha de frente e ele acabaria morrendo. E se para ela não importava nem um pouco o fato de ainda estar viva? E agora vem uma frase decisiva. Sim, você vai receber o dinheiro, mas me diga, o dinheiro vai te ajudar de verdade? Você quer um filho vivo ou você quer mesmo só o dinheiro? Essa acusação vinda da boca dele realmente tem um impacto forte, para ser sincero. O filho de uma mãe que deveria amar seus filhos nunca sentiria que a mãe preferiria sua morte ao invés de vê-lo preso, para ela receber o dinheiro pendente. De qualquer forma, ela respondeu perguntando o que tudo aquilo tinha a ver com o dinheiro, ao invés de dizer que, é claro, queria ter um filho vivo. Vamos analisar isso rapidamente. De um lado temos o dinheiro e a fama, porque na Rússia já existe um verdadeiro culto aos heróis mortos quando se trata das vítimas da operação especial. Nós vimos o vídeo em que mães agradecem ao Putin porque seus 3 filhos, ou seu marido, ou o pai morreram. Tudo por uma boa causa. E do outro lado não tem dinheiro, um filho vivo e um pouco de vergonha. Ele desertou. O fato de ela falar tanto sobre deserção pode ter outros motivos. É bem possível que ela saiba que essa conversa está sendo gravada, pode ser ouvida ou publicada, e depois pode ser rastreada até ela. E aí, claro, como mãe, pode-se tentar se distanciar dele o máximo possível, para que ela não tenha problemas com o Estado na Rússia, caso ela apoiasse agora as ações e atitudes dele. Mas, na minha opinião, ela já não estava muito entusiasmada no início da conversa, antes mesmo de ele dizer que desertaria. O que você acha? Comente abaixo. Um agradecimento especial vai, como sempre, para os membros do canal Algo Crew, e principalmente para o Tenente Coronel Renek. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.